Sistema fotovoltaico para embarcações e motorhomes. No vídeo de hoje vamos conversar sobre motor de popa elétrico. Nos vídeos anteriores, aliás, nos dois vídeos anteriores, nós conversamos sobre essa mesma proposta, só que em lanchas, em barcos maiores, né? Em linhas gerais, a gente viu que um motor elétrico de uma embarcação dessas não pode contar só com as placas solares. Aliás, as placas solares não eram suficientes para a demanda energética de um motor elétrico. Por isso, sempre há necessidade, pelo menos na tecnologia de hoje, né, sempre há necessidade de um emprego de um gerador, né? E aí a gente precisava avaliar se isso valia a pena ou não. E aí a pergunta que fica, será que num botinho inflável, em barcos menores, né, um barco de apoio, um pequeno barco de alumínio, será que valeria a pena, né? E aí algumas perguntas surgem na nossa mente. Primeira coisa é qual seria a velocidade que um motor elétrico poderia imprimir num bote inflável, né? Quanto tempo duraria a bateria, né? E outra coisa, será que daria para usar painel solar para demandar energia para o motor elétrico? Então, vamos conversar um pouco sobre todas essas questões, tá bom? Vamos lá, primeira coisa, vamos ver a questão da velocidade. Vamos lá. Bom, a velocidade depende da potência do motor. Basicamente, motores mais potentes, em linhas gerais, vão poder levar a embarcação a velocidades finais maiores, tá certo? Esses motores elétricos, esses pequenos, portáteis assim, normalmente a potência deles vem em libras, né? São 56 libras, 60 libras, 80 libras, 90 libras, 100 libras ou mais. Então, quanto maior a potência, a tendência do barquinho alcançar velocidade maior é o que é a tendência, tá certo? Vamos lá. Agora, depende se a bateria está cheia. Mas como assim? É porque se fosse um motor a explosão, né, um motorzinho a diesel, um motor a gasolina, quando a gente tem esse tipo de motor, se o tanque de combustível estiver cheio, ou se o tanque estiver pela metade, isso não faz diferença alguma para o motor. Ele recebendo o combustível, ele vai funcionar adequadamente, né? Agora, isso já não acontece com um motor elétrico. A nossa bateria vai significar o tanque, né? Se a bateria estiver cheia, ele tem um rendimento. Se a bateria estiver meia carga, por exemplo, a tensão da bateria é menor. E à medida que a bateria vai se desgastando, né, vai sendo usada, a tensão vai diminuindo. E isso afeta o rendimento do motor. Então, a velocidade final, a pergunta qual seria a velocidade máxima, né? Isso vai depender também se a nossa bateria está cheia ou não, né? Outra coisa, as questões climáticas, principalmente o vento. Tudo bem que o vento, na prática, afetaria qualquer embarcação, mas essas embarcações mais leves, menores, elas são mais sensíveis a essa questão, né? Se você tiver um ventão assim de 20 nós contra, vai afetar a velocidade final do que o motor elétrico vai conseguiria gerar, né? Outra coisa, o tipo de fundo. Na realidade, o tipo de material que o barco inteiro for feito, né? Se for um barco inflável é de um jeito, se for um barco de fibra é de outro jeito, de alumínio, assim vai. Agora, considerando o barco inflável dessa imagem, se ele tiver o fundo flexível é de um jeito, né? Agora, se ele tiver o fundo rígido, ele consegue ter uma velocidade um pouquinho maior. Então, também depende disso. E outra coisa, depende do tamanho do barco e do peso do seu barco, né? E vai acabar dependendo também de quanto de carga ele tem. Todo bote, né, todo barco inflável tem um limite de carga que ele suporta. Se a gente tiver com o barco lotado de carga, é lógico que a velocidade final vai ser afetada. Então, veja, a velocidade depende de tantos fatores que não tem como a gente dizer qual vai ser a velocidade final. O que eu posso dividir com você é a nossa experiência, né? Então é o seguinte, a gente tem
usava um motor de 90 libras, que era de 750 watts. Nós tínhamos uma bateria de 90 amperes, isso no começo da vida útil dela, né? Quando ela estava no melhor da saúde dela, era 90 amperes hora. Considerando um vento fraco, para o nosso contexto ali, vento fraco era menor do que 10 nós, né? Porque nessa região aí dessa imagem, vento acima de 15, 20 nós era constante, né? Então afetava muito o rendimento do botinho. Mas vamos considerar um vento fraco, né? Fundo rígido. Quando esse barquinho, esse bote, originalmente ele tem um fundo flexível. É um fundo que tem ele vem com umas placas de PVC, dá para ficar em pé, não tem problema algum. Mas um dia a gente resolveu tirar essas placas e colocar uma madeira rígida, contínua. Então foi por dentro mesmo, nem foi pela parte de baixo, foi por cima mesmo ali. Nós simplesmente colocamos uma madeira rígida e o barquinho, o botinho, melhorou muito, andou muito, muito melhor, né? Então vamos considerar, na época que o botinho tinha esse fundo rígido, esse barco é um barco até que grande, né? Para ser um botinho de apoio, ele cabe 4 pessoas. Na realidade cabia eu, minha esposa e as 3 crianças, tranquilo. Quer dizer, há barcos menores que esse, né? Isso não era muito normal ter um barco desse tamanho para ser um botinho de apoio. Mas esse é o tamanho do barco, né? E vamos considerar uma carga mínima, isto é, só uma pessoa dirigindo e o peso da bateria. Nessas condições, nesse contexto aí, a gente conseguia algo em torno de 4 a 5 nós. Eu vou dizer que 5 nós talvez eu esteja sendo generoso, porque dava 5 nós se tivesse um ventão empurrando a gente, sabe? Mas essa era mais ou menos a ordem de grandeza de velocidade que a gente conseguia nesse contexto. Além de ser 4 a 5 nós, a gente conseguia deixar o motor funcionando durante 15 a 20 minutos só, né? No máximo meia hora. E aí você pode pensar, poxa, 15 minutos, 20, meia hora não é muito pouco. vamos conversar então sobre essa questão da autonomia agora, tá bom? Vamos lá. Autonomia. Primeiro, vamos considerar a autonomia sendo o tempo de funcionamento do motor, quer dizer, aquele tempo que a gente consegue deixar o motorzinho funcionando. A autonomia poderia ser considerada também em termos de distância que o barco percorre com aquela carga da bateria, né? Mas aí iria depender do barco, do peso, do vento, de tantas coisas que eu achei melhor a gente considerar o tempo. O tempo em que a gente consegue deixar o barquinho, o motor funcionando, tá bom? Vamos lá, primeira coisa, depende da capacidade da sua bateria ou do seu banco de baterias. Se você tiver 100 amperes, é uma duração, é uma determinada autonomia. Se você tiver uma bateria de 200 amperes, a autonomia aumenta. Não, eu tenho 2 baterias de 200 amperes. Poxa, aumentou ainda mais, tá certo? Então, quanto maior for o banco de baterias que você tiver disponível, maior vai ser a autonomia. Outra coisa que afeta muito a autonomia do nosso barco é o estado de carga, como a gente conversou. Isso parece uma coisa assim, poxa, mas todo mundo vai deixar a carga no máximo, né, para usar. Mas não é bem assim no mundo real, sabe por quê? A gente usava o botinho, por exemplo, usava o botinho um dia em terra, fazia compras, voltava, sei lá, umas 2 ou 3 vezes em terra, e aí guardava o botinho. No dia seguinte, vamos supor que a gente fosse usar novamente. Então, eu pegava a bateria, naquele primeiro dia usei, peguei a bateria, colocava para carregar, e no dia seguinte, de manhã, assim, precisando usar de novo, não havia dado tempo para a bateria carregar completamente. Né? Se eu parei de usar o barco no final do dia, nem tinha mais sol, a gente usava placas solares, né? No final do dia, como que eu iria carregar isso aí? Né? Carregar essa bateria, passar a noite carregando, não tinha como fazer isso, né? Eu esperava de manhã para usar, para pegar o sol, para carregar a bateria, beleza. Mas às vezes chegava de manhã, você precisava usar o motor, a bateria não estava pronta ainda. Na prática, essa coisa do estado de carga da bateria influenciou muito, porque nem sempre a gente conseguia ter
uma bateria disponível totalmente carregada. Às vezes sim, às vezes não. Então, isso influencia demais a autonomia, tá bom? Outra coisa, a potência do motor, né? A gente conversou, se quanto mais potente for o seu motor, mais ele vai consumir do seu banco de baterias, mais rápida a bateria vai ser gasta, né? Então, menor vai ser a autonomia. Outra coisa é a velocidade escolhida. Esses motores, normalmente, eles têm múltiplas velocidades que a gente pode escolher. O que a gente tinha, ele vinha com 5 velocidades para frente, quer dizer, o barco andava para frente, e tinha 3 velocidades de ré, né? Se a gente usasse o barco na velocidade máxima, era o momento onde ele apresentava o consumo máximo. Então, a autonomia era menor. Se eu conseguisse andar na velocidade 3, por exemplo, aumentava a autonomia que eu tinha, tá certo? Na prática, assim, no mundo real, a gente conseguia fazer tudo para usar número 4, né? A velocidade 4 era uma velocidade bem razoável e não gastava um pouco menos de bateria, tá bom? E aí, de novo, qual é a autonomia? Como que a gente vai conseguir saber a autonomia tendo que lidar com tantas variáveis? De novo, eu vou dividir com você a nossa experiência. Vamos lá. Bom, a gente tinha um motor de 90 libras, 750 watts. Ele consumia em 12 volts 63 amperes. Ok. A gente tinha uma bateria de 90 amperes. Veja, não precisava muito para o motor esgoelar a bateria, né? Então, a gente acabou descobrindo que essa bateria era muito pequena, né? Era muito pequena. Então, toda vez que a gente usava o barco ou o motor elétrico, a bateria sofria uma descarga muito grande, muito profunda. Isso não fazia bem para a bateria e demorava muito mais para carregar, né? E aí chegava no dia seguinte, às vezes não tinha dado tempo de carregar, usava de novo e usava nessa pegada, muitos amperes por vez, né? Então, essa era a nossa experiência. Outra coisa, é muito difícil o regime C20. Todo fabricante, né, orienta para que a gente consuma de uma bateria de chumbo ácido, né, uma bateria estacionária, uma bateria automotiva, de caminhão, não importa. Normalmente, o ideal é que a gente trabalhe dentro do regime C20. Agora, esses motorzinhos elétricos, dificilmente a gente consegue trabalhar dentro do regime C20. Não só esse que a gente tinha, praticamente qualquer motorzinho, porque o consumo energético deles, em termos de amperes, é muito alto. Para você ter uma ideia, para a gente usar uma bateria no regime C20 consumindo 63 amperes, a gente teria que ter um banco de bateria de mais de 1.200 amperes. Nem caberia nesse bote aí, né? Então, essa é uma dificuldade para todo mundo que usa esses motorzinhos. Outra coisa é que a vida útil acaba sendo, né, muito pequena. No nosso caso, foram algo em torno de 6 meses. Né? A bateria usada não era uma bateria tão grande e era usada de forma profunda, inúmeras vezes. Não dava tempo de carregar. Não teve jeito, né? Isso acaba com a bateria. E bateria não é nada barato, né? Bom, aí tinha uma questão assim, o que ajudaria, né? O que a gente poderia fazer para minimizar essa coisa toda? Bom, nesse contexto nosso, a gente consumia 63, então o legal era que eu tivesse o maior banco possível que eu pudesse lidar ali. Né? Se eu tivesse uma bateria de 200 amperes, ajudaria? Seria melhor? Sim, seria melhor. Agora, tem uma outra questão, né? Essa bateria nossa de 90 amperes já era ultra pesada. Para ficar tirando e pondo essa bateria para carregar, era um sufoco, sabe? Um medão de derrubar a bateria na água, cair, a gente acaba perdendo ela no mar. Não era assim, imagine uma bateria maior do que essa. Então, a bateria maior é importante, mas talvez duas, em vez de ser 200 amperes, duas de 100, não sei, algo que, né, a gente poderia avaliar. Mas não é fácil, essa questão não é fácil de resolver. Uma outra coisa que a gente pensou em fazer, além de ter uma bateria maior, um banco de baterias maior, era a gente ter, por exemplo, uma bateria usando, né? Ela estaria a bordo do barco, conectada ao motor, mas eu deveria ter duas outras baterias carregando. Então, eu uso uma bateria um dia,
ao final daquele dia, eu troco de bateria. Então, cada vez que uma bateria entrasse no botinho, ela teria ficado 2 dias carregando. Talvez, assim, a gente tivesse mais chance, né, de com que essas baterias não morressem tão rápido, tá bom? Vamos lá, vamos para frente. Agora, painel solar. Será que é uma coisa que vale a pena nesse contexto? Uma coisa para a gente pensar, né? Bom, a princípio, ajudaria o trabalho que a bateria tem. Como assim? Bom, o motor está suprindo ali no nosso caso, suprindo não, sugando, né, da bateria 63 amperes. Independente, se o seu motor for outro, tiver um outro consumo, tudo bem. Ele vai estar consumindo uma certa quantidade de amperes ali da bateria. Ok. Se eu pudesse, sei lá, 20%, 30%, 50% que for, eu conseguir aliviar da bateria e deixar que a placa solar forneça, já seria uma coisa interessante. Se eu não tiver placa solar para suprir todo o consumo do meu motor, mas se ela suprir alguma coisa, já ajudaria, tá certo? Agora, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa, né? Tomar cuidado com o caldo. Como assim o caldo? É que a gente brinca na nossa família quando a gente está na praia, brincando nas ondas e tal. Quando uma onda pega a gente desprevenido, a gente sai rolando com a onda e ela joga a gente na areia, né? Sabia que aconteceu isso uma vez? A gente no botinho, a gente não estava com motor elétrico, nós estávamos a remo. Não eram ondas grandes, já era bem no raso, assim, sabe? Da cintura para baixo, eu acho. Era, sabe, era raso mesmo. Acho que dava no joelho ali, já estava chegando, assim, a gente já ia descer. E aí a gente de olho na onda e tal. Não é que uma onda conseguiu pegar a gente de jeito, virou o botinho. Nós caímos todos na água, todo mundo ensopado. Agora, imagine uma situação dessa se você tiver uma placa, um painel solar. Nem se tivesse a bateria era um negócio muito legal, né? Então, se a gente for instalar no nosso barco, a gente precisa ver a possibilidade da gente tomar um caldo, né? Nesse contexto dessa imagem, por exemplo, veja, tem um rio, o rio não tem ondas, tranquilo, vai andando devagarinho, beleza. Então ali eu acho que faz todo o sentido, né? Então se vai colocar no seu barco ou não, depende um pouco disso. Você vai ter que descer numa praia com ondas. E outra coisa, não só a gente tomou caldo, eu já vi outras pessoas assim usando botinhos infláveis, chegando na praia e tomando caldo também. Assim, a gente faz tudo para evitar, mas de vez em quando, né? Isso acontece. Outra coisa, será que cabe no barco? Tudo bem. Esse barco aqui da imagem até que caberia mais, né? O rapaz poderia fazer um todo completo, até lá na frente, colocar múltiplas placas solares ali, até aliviaria mais a bateria dele, né? Quem sabe suprir toda a energia que ele precisa ali. No nosso contexto do nosso botinho, caberia uma placa assim, né? Mas às vezes os botinhos são pequenos, são para 2 pessoas, assim, aí talvez não caiba uma placa, ou se você colocar uma placa, ela seria tão pequena que não faria nem diferença, né? No nosso caso ali, por exemplo, se eu colocasse uma placa de 550 watts, que ela tem 2,20 m por 1,10 m, daria tranquilo naquele bote. Eu teria, em uma hora que o sol estivesse bem forte, né, 38 amperes. 38 amperes é praticamente metade do que o motor estaria consumindo. Isso considerando que eu estivesse na velocidade máxima. 38 amperes, eu estaria aliviando da bateria praticamente metade do serviço dela. Seria um negócio muito, muito legal, né? Agora vamos lá, pensa comigo. Motor elétrico no contexto de barcos pequenos, barcos infláveis, né? Botes de apoio. Será que vale a pena? Vale a pena mesmo? O que você acha? Você não gostaria de deixar a sua opinião aqui? Deixa a sua opinião, a sua visão, a sua experiência. Você já teve experiência com isso? Isso pode ser bem legal. Bem legal, as pessoas podem ler o seu comentário e isso pode ajudar bastante, tá certo? E o vídeo aqui, o que você tá achando? Tá achando que valeu a pena? Tá agregando alguma coisa? Se tiver, deixa seu like, tá bom? Isso ajuda a plataforma a entender que o vídeo tem algum valor
e espalha e mostra o vídeo para mais pessoas. Agora não acabou não. Antes de você ir embora, eu quero convidar você. Você é nosso convidado para participar do nosso Telegram, do Element, do Instagram, tá bom? Nós temos um ambiente só sobre elétrica de motorhomes e barcos. Você é muito bem-vindo, nosso convidado, para a gente conversar mais. Claro, eu não esgotei esse assunto aqui, né? Esse assunto tem muita coisa a mais. Então, se você quiser conversar mais, esse é um lugar bem legal mesmo. O link está na descrição do vídeo, tá bom? A gente tem também um canal só sobre vida náutica, a gente mora no barco. E lá a gente deixa algumas das nossas histórias. Se você estiver curioso em ouvir e ver o que acontece com a gente, algumas coisas, tá lá, tá bom? Bom, é isso. No próximo vídeo vai ser muito legal. Vamos ter mais coisas que a gente vai conversar sobre essas questões de elétrica do barco ou do motorhome, tá bom? Espero você lá. É isso aí.